Alô, alô, galerinha, tô passando aqui para deixar essa aula para vocês, para ficar como apoio para a atividade, essa daqui, ó, 009 de 2021, certo? Que o pessoal tá mandando um zap zap e tá tendo dúvidas. E o pessoal que está participando, então fique atentos no que a gente vai falar na aula de hoje, beleza? Se liga agora, galerinha. A gente, colocou uma situação, um problema semelhante à atividade. Vamos ler aqui para vocês, né? Dada a função horária do espaço em função do tempo no sistema internacional. Tá aqui a função horária. Beleza? Observe que é uma função horária do espaço em função do tempo. Show de bola, né? Vamos fazer o seguinte, ó. No intervalo de tempo de 0 a 4 segundos, responde. Nós vamos responder dentro desse intervalo. Primeira coisa, ó, espaço inicial. Qual é a simbologia do espaço inicial? S0. Isso aqui vai ser igual a quanto? Então, vê só. Vamos colocar aqui a função horária na forma algébrica, que é aquela equação todinha que a gente viu. Show de bola, né? Então tá aqui a equação do espaço em função do tempo, esse babado todinho. Vamos agora fazer a comparação, ó. Espaço igual S0. S0 é o que? É o espaço inicial. Então o espaço inicial aqui vai ser igual a quanto? 3. Unidade no sistema internacional, metros. Já respondemos quanto vale o espaço inicial. Show de bola, né? Vamos agora para velocidade inicial. Então, simbologia para velocidade inicial. Estudamos que é V0. Show de bola, né? Vamos fazer a comparação. CS0 é 3 mais V0T. Então eu tenho T aqui, menos 4. Então logo, se a gente fizer uma comparaçãozinha aqui, significa que a velocidade inicial vai ser menos 4. 4 o quê? Metros por segundo. Show de bola. Isso aqui é um 4, tá bom? Aí agora, a pergunta, aceleração. Vamos encontrar a aceleração. Simbologia para a aceleração. Então, como é que a gente vai fazer para encontrar essa aceleração? Vamos fazer uma comparação. Vamos olhar aqui para a fórmula. Observe que eu tenho T2, ou seja, T elevado ao quadrado, T elevado ao quadrado. Aqui da frente, quando a gente sabe que quando não tem o número, subentende que tem o numeral 1. Então, este 1 é igual a isso aqui, tudinho. Então, vamos colocar aqui, vamos registrar, né? 1 meio vezes A vezes A vai ser igual, ó, T2, aqui na frente tem 1. Então, a gente fez uma expressão aqui, ó, uma expressãozinha matemática, meio pelos extremos, observe que vai ficar 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 1 dá 2. Unidade da aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho o valor da aceleração utilizando esse dispositivo. A gente fez a comparação entre essas duas equações. O sinal de positivo, tá certo? A aceleração é positiva nesta função, beleza? Show de bola. Qualquer coisa, repete aí. Agora, ó, vamos estudar o tipo de movimento no intervalo dado, beleza? O intervalo dado, a gente está aqui, ó, de 0 a 4 segundos. Para isso, a gente tem que estudar a velocidade dentro deste intervalo. Então, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer é
função horária da velocidade em função do tempo. Né? Velocidade em função do tempo. Está aqui a equação. Quando a gente substitui os dados que a gente já encontrou, a gente diz que V0, 4, mais A que a gente também encontrou, 2T. Isso aqui é a função horária da velocidade em função do tempo. Com essa função, nós vamos estudar a velocidade no intervalo de tempo dado. Beleza? Vamos fazer esse estudo? Então, temos o seguinte: para o tempo igual a 0, a gente vai substituir 0 no lugar de t e vamos efetuar as continhas algébricas, certo? Igual a 0, ó, t igual a 0, vai dar 0, vai dar menos 4. Então a velocidade aqui vai ser menos 4. Unidade de velocidade, show de bola. E aí a gente vai fazer essa continha dentro do intervalo, ó. Substituir no lugar de t, estou colocando 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 mais menos 4 dá menos 2. A unidade de velocidade. Vamos agora para o tempo 2 segundos. Substituindo no lugar de t, 2. Efetuando a conta, 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4 dá 0. Ok? Agora o tempo 3 segundos. É só encontrar o valor. Basta substituir no lugar do t, coloca 3. 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 4 dá 2 positivo. E finalmente t igual a 4 segundos. T basta substituir no lugar de t. A gente coloca 4. 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 4 dá 4 metros por segundo. Observem aqui na parte da velocidade que eu tenho velocidade negativa, ela zera, e depois velocidade positiva. Isso indica que a gente tem movimento retrógrado e indica que a gente tem um movimento progressivo. Beleza? Progressivo. Então a gente pode colocar aqui, vou botar aqui apertadinho, de 0 a 2 segundos, nós temos um movimento uniformemente variado. Já por causa da fórmula. Aí a gente vem quanto a velocidade, ela é retrógrado, quanto a velocidade comparada com a aceleração, ele é retardado. Retardado porque o módulo da velocidade está diminuindo. Beleza? Agora, de 2 segundos a 4, o movimento é uniformemente variado. Observe que a velocidade, a partir de 2 segundos, ela é positiva. Então, se a velocidade é positiva, a gente está trabalhando com movimento progressivo. E o módulo da velocidade está aumentando. Se o módulo da velocidade está aumentando, então é um movimento acelerado. Beleza? Então, esse trechinho façam revisões, né? Quanto à velocidade, a gente tem a classificação. Quanto ao módulo das velocidades, também outra classificação com relação ao movimento quanto à aceleração. Show de bola, né? Show de bola. Show de bola. Vamos agora representar graficamente a aceleração. A gente estudou que
no movimento uniforme, variado, a aceleração ela é constante e diferente de zero. Show de bola, né? Isso aqui é constante. Constante diferente de zero. Então a gente vai fazer o gráfico, né, de uma função, do gráfico de uma função constante. Então, vamos pegar o plano cartesiano, o eixo das abscissas, que é o tempo, o eixo das ordenadas, que é a aceleração, e vamos fazer o gráfico de uma função constante. A gente viu que a aceleração neste movimento ela é 2, né? 2. Então, o gráfico de uma função constante no intervalo de 0 a 4 segundos é uma reta paralela ao eixo dos tempos da abscissa. Então aqui, ó, a gente fez, aqui eu exagerei o gráfico da aceleração, que é uma função constante no intervalo de 0 a 4 segundos. Beleza? Show de bola, né? Agora a gente vai representar graficamente a velocidade em função do tempo. Beleza? A gente viu, né, na hora que a gente foi classificar os movimentos, que nós temos aqui essa função horária que trabalhamos com ela. Beleza? Como eu errei ali, eu vou só exagerar para ficar parecido. Então eu tenho essa função horária. Essa função horária aqui da velocidade, observe que em função do tempo, observe que o tempo, qual é o expoente do tempo? O expoente do tempo é 1. Logo, se o expoente do tempo é 1, nós estamos trabalhando com uma função afim. Então, vamos fazer o gráfico de uma função afim. Beleza? Vamos nessa. Primeira etapa. Plano cartesiano. Certo? A gente vai estudar de 0 a 4 segundos. Nós temos aqui a abscissa, que é o tempo, a ordenada, que é a velocidade. Então a gente tem ali o esquema que a gente nós estudamos, né? Para a gente fazer o gráfico, a gente precisa, no caso aqui, de 2 pontos. Nessa situação a gente vai precisar de 3 pontos. O primeiro ponto é onde corta a ordenada. A ordenada quando t for igual a 0. Quando t for igual a 0, a gente já fez conta anterior. V vai ser igual a menos 4. O outro ponto aonde o gráfico tem que cortar é a ordenada. O gráfico corta a ordenada quando a velocidade for 0. Quando a velocidade for 0, a gente já viu a conta anterior, que é 2. Né? 2. Então, aqui a velocidade é 0. E tempo 4 segundos. Né? Tempo 4 segundos, que é o intervalo do nosso movimento. Então, é igual a 4, que a gente já viu também na hora que a gente estava fazendo a classificação dos movimentos. Usamos aqui linhas auxiliares, então neste ponto aqui, o gráfico vai passar de 0 a 4 segundos, é este gráfico aqui, ó. Então, este gráfico, ok, o gráfico de uma função afim é uma reta. Observe que está aqui a reta, né? O gráfico de uma função constante, que eu esqueci de colocar aqui em cima, também é uma reta. Show de bola, né? Já fizemos aqui o gráfico da velocidade em função do tempo. Revisem função afim
primeira e segunda unidade, bimestre. Beleza? Show de bola! Vamos, galerinha, agora representar graficamente o espaço em função do tempo, né? Então, vamos pegar aqui a equação. Opa, a função. Pegar a função. Beleza, tá aqui ela. E aí, a partir de então, vamos fazer o estudo, né? Vamos fazer o estudo da função. Ó, espaço em função do tempo. Observe que o tempo aqui, eu tenho o expoente 2, tenho o expoente 1. O maior expoente vai dar o grau da função. Então, o grau dessa função é uma função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, logo estamos trabalhando com o quê? Estamos trabalhando com uma função quadrática. Uma função quadrática. Essa função quadrática, ela é completa, né? Observe, é uma função quadrática completa. Por que equação completa? Função quadrática completa. Eu tenho aí todos os coeficientes. Eu tenho o coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Fiquem atentos aqui, ó. Observem que a equação aqui ela está invertida do nosso padrão de exercício, né? Então, ó, A é o termo do segundo grau. Então, o termo do segundo grau é esse. Qual é o número que está na frente do termo do segundo grau? A gente sabe que quando não tem é 1. Show de bola. B, termo do primeiro grau. Então, aqui, ó, T elevado a 1. Qual é o número que está na frente dele? Menos 4. E C, termo independente, aquele que não tem x. 3. Então, a gente pegou os coeficientes de uma função quadrática, ou seja, de uma função quadrática completa. Show de bola! A gente colheu os coeficientes e vamos partir para ver aonde o gráfico corta a ordenada. O gráfico corta a ordenada quando, nessa situação aqui, nessa situação que eu botei y, quando x foi igual a 0. No nosso estudo, x é o tempo, tá certo? X é o tempo. Então, corta a ordenada quando x ou o tempo for 0. Então, vê só, eu tenho aqui a expressão. No lugar do tempo, eu vou botar o valor 0. E sobrou quem? Sobrou quem? S igual a 3. 3 metros. Então, o gráfico corta neste ponto, certo? Corta neste ponto. Aí eu vou fazer uma comparação. Na hora que a gente for fazer o gráfico, y vai ser igual a 3. Beleza? Então o gráfico vai passar por aqui. Aí de tanto eu falar gráfico, o gráfico de uma função do segundo grau, de uma função quadrática, é uma parábola. Beleza? O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Uma linha curva. Ok? Vamos agora para o próximo item, aonde o gráfico corta a abscissa, né? Neste caso aqui, deixa eu deixar informado que aqui é a ordenada. E agora a gente vai calcular aonde corta a abscissa, ou seja, o eixo do x. Teoria, ó, corta o eixo do x quando y for igual a 0. Para os nossos estudos em física, quando S for igual a 0. Ok? Aí aqui é onde corta a abscissa.
abscissa. Show de bola, né? Então, corta a abscissa. Então, vamos substituir esses valores aqui na equação, tá? Aqui na função. No lugar de S, eu vou colocar 0. Vou fazer uma arrumaçãozinha para a gente enxergar melhor. Fazendo a arrumaçãozinha vai ficar T. No padrão que a gente já conhece. Então, na hora que você estiver enxergando esse T, vejam a variável x, tá bom? Vejam a variável x. Quando a gente bota a função igual a 0, a gente transformou numa equação. Numa equação do segundo grau. Show de bola, né? Vamos agora partir para a resolução da equação do segundo grau. Primeiro item que a gente vai calcular. Primeiro item. Discriminante. Vou escrever aqui. Discriminante. Ou seja, o delta. Então, o delta é aqui, ó, essa relação. Vamos agora substituir, né? Ó, a relação do delta. Isso aqui tem que ficar na cabeça. Substituindo, temos o seguinte. B, que é menos 4. Menos 4, que multiplica A, que é 1. Que multiplica C, que é 3. Resolvendo aqui na lapada, vai ficar menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Resolvendo essa continha aqui, 16 menos 12, 4. Aí encontramos aqui o valor do discriminante. Aí a partir daqui, o discriminante aqui é maior que 0. Sendo maior do que 0, vai existir na linguagem matemática x' e x2' pertencentes aos reais, tal que x' vai ser diferente de x2'. A gente vai encontrar aqui, ó, a partir do estudo do delta, dois números reais e diferentes eles. São dois números reais. E esses números são diferentes, certo? Como é que a gente vai encontrar? Segunda parte, vamos utilizar a linguagem matemática, a fórmula de Bhaskara. Ok? Usando a fórmula de Bhaskara, é isso aqui, ó. Vamos substituir os valores. Substituindo os valores, nós temos menos B que é negativo, mais ou menos a raiz quadrada de delta, ó, de delta. Qual é o valor de delta? 4. Sobre 2 que multiplica A. Quanto é o valor de A? Opa, valor de A, 1. Ok? Logo, x vai ser igual. Menos com menos dá mais, não vou botar, mais ou menos. A raiz quadrada de 4, a gente vai botar aqui, a raiz quadrada de 4, 2. Aqui eu vou exagerar para saber que esse 2 veio daqui, ó, da raiz quadrada. Ok? Esse 2 aqui veio da raiz quadrada. Sobre 2 que multiplica A, que é 1. Ajeitando aqui, a gente vai ter x' com sinal de positivo e x, duas linhas com sinal de negativo. Observe que eu repeti a expressão. Fazendo aqui as contas, vai ficar 4 mais 2, 6 sobre 2. 6 sobre 2 dá 3. 4 menos 2 dá 2 sobre 2. 2 sobre 2 dá 1. Então, observe aqui, eu botou uma setazinha, que o gráfico vai passar nesses dois pontos. Show de bola, né? Show de bola. X' e x duas linhas. Com relação ao nosso assunto, isso aqui a gente vai chamar de tempo linha e tempo duas linhas.
ok? Então deixa separadozinho assim, bem bonitinho, organizado. Vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é a gente encontrar o vértice da parábola, né? Ó, x de v e y de v. Temos o seguinte, aqui é mais fórmula, que a gente estudou, menos b sobre 2a, e y de v, y do vértice é menos delta sobre 4a. Vamos substituir os valores. Menos b, que a gente sabe que é um número negativo entre parênteses, 2 que multiplica a. Efetuando isso aqui vai dar 4 sobre 2. 4 sobre 2 vai dar 2. Então, x de v é a abscissa 2. Y de v vai ser menos delta. Delta é quanto? 4. 4 que multiplica a. Operando aqui vai dar menos 4 sobre 4. Menos 4 sobre 4 vai dar menos 1. Logo, o vértice vai ter esta coordenada aqui, ó. 2 e menos 1. Tranquilo? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai sacudir todas essas três etapas no gráfico, né? No gráfico. Então, ó, vamos fazer o plano cartesiano. Esse plano cartesiano, a abscissa é o tempo, é por isso que eu estou botando x aqui. A ordenada é S, por isso que eu estou botando y. Então, a gente calculou o seguinte, aonde corta a ordenada. A gente viu que é aqui, ó. É só voltar 3. A abscissa, então a abscissa corta em dois pontos, ó. 1 e 3. E aí a gente tem o vértice da parábola. Eu tenho 2 aqui e menos 1 aqui. Nesta situação, a gente vai usar linhas auxiliares. Observe que essas linhas auxiliares, a gente tem aqui o vértice. Estudamos que no gráfico de uma função quadrática, quando o coeficiente é positivo, a parábola é voltada para cima. Logo, o gráfico vai ser isso aqui, ó, mais ou menos, que aqui eu não estou usando papel milimetrado, ok? Lembrando que no intervalo de 4 segundos, né? 4 segundos. Aí eu venho aqui, encontro e rebato. Mas como o estudo é montar este gráfico, isso aqui é uma parábola, tá? E aí o que é que vocês vão fazer? Vão fazer uma revisão de tudo de função quadrática. Beleza, gente? Show de bola. Atenção, as nossas aulas MIT de Física e Matemática mudaram de horário. Preste atenção no Classroom das suas turmas. Beleza? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.